Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todos. É uma honra para mim estar aqui. É uma honra e é um direito meu estar aqui. Os meus estudos estão postados. Eu estudo todos os dias, tenho meus certificados, tenho todo o direito de fazer esse trabalho, mas realmente, como sempre, eu estou encontrando muitos bloqueios, perseguições e todo tipo de jogatina em cima da minha vida. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não partilho desse tipo de ação. Sou uma pessoa transparente, eu falo tudo que eu tenho que falar, não tenho rabo preso, não tenho armação, não tenho segredo, não ajo sobre a vida dos outros com dissimulação, com provocação, envenenamento. Por isso que eu tenho uma saúde, graças a Deus, que me mantém de pé. E eu consigo enfrentar tudo que fazem para mim por isso, porque eu sou uma pessoa transparente, uma pessoa completamente livre da normativa terrestre e dos jogos emocionais e psíquicos que as pessoas fazem para impor ao outro, para manipular, para isso, para aquilo outro. Então eu não imponho nada para ninguém, nem para os meus filhos. Eu sou uma pessoa liberta e eu deixo as pessoas viverem livres. Eu sou uma pessoa libertária, né? Porque eu acho que isso é importante. Eu entendo que a experiência humana é individual e que as pessoas têm que escolher de livre-arbítrio o caminho, as opções. As pessoas têm que viver Quando uma pessoa te pede uma orientação, você dá, do contrário, não se envolva, né? Não queira impor ao outro, ensinar, dar lição. Tudo isso é coisa do ego. Ensinar, dar lição, dar troco, dizer... Tudo isso é o ego, tudo isso é a sanha. Então ontem, como eu estou sofrendo muita difamação, calúnias e perseguições, e gente que não pode ser terapeuta, não pode ser isso, não pode ser aquilo, quando você levanta o tapete dessas pessoas que estão dizendo que eu não posso, você vai ver que, né, a pessoa não deveria nem estar livre aí nas ruas, entendeu? Não deveria... das coisas que as pessoas fazem. Então, quer dizer, são pessoas que estão julgando, mas que, né? Então, a gente não tem que dar bola para esse tipo de coisa, não tem que ligar, porque ninguém tem o direito de dizer para você o que você pode ou não pode fazer, né? Inclusive, isso é crime, né? A partir do momento que você tem certificado, que você tem estudo, que você pode sim, né? Você pode, mas as pessoas ficam andando atrás e criando e compra um e alicia o outro e faz todo um mise-en-scène, e isso é o que está registrado ao longo de anos, mise-en-scènes em cima da minha vida, né? E isso é a normativa terrestre. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vivo de mise-en-scène, sou transparente. O que eu tiver que falar eu falo, meus erros eu admito, eu tô sempre lutando para viver uma vida íntegra, clara e sem medo, né? Porque quando a gente mente, dissimula, arma, aí a gente começa a viver com medo, aí começa a dar todo tipo de tilt, principalmente na saúde, né? Então eu não tenho nada disso. Então o que eu quero dizer para vocês é assim, já faz um tempo que muita coisa acontece na minha vida e eu tô sempre oferecendo o meu melhor. Só que agora a gente está entrando num momento de transição de realidade, né? De transição humana que eu propus para falar para vocês. E uma das coisas mais pertinentes ao momento atual é a questão do homem e da inteligência artificial. Então a gente começou uma corrida de evolução, de empreendedorismo e também de compreensão do avanço da inteligência artificial e da questão do emprego, da sobrevivência de cada um diante de tudo aquilo que a inteligência artificial pode fazer, tirando então o trabalho de milhares de pessoas. Então, com isso, os homens começam a se transformar em máquinas.
trabalhando loucamente, lutando para ter milhares de dons, para serem excepcionais, geniais, e tudo isso se afastando da emoção, da verdade, do coração e se assemelhando às máquinas, passando por cima de tudo e de todos, se desligando dos vínculos, das virtudes, da característica humana. Então, vamos sendo levados a um comportamento quase robótico, de trabalho excessivo, de estudar excessivamente, trabalhar excessivamente, superar um ao outro, disputa, competição, e tudo isso entrando numa normativa humanoide, numa normativa de distanciamento do homem original. E todos que vão indo por esse caminho estão indo no caminho contrário da renovação terrestre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque quando o humano entra num processo de decadência da natureza original, então o que acontece? Surge uma inteligência artificial que começa a superar o humano. Aí o humano começa a querer superar a máquina e se igualar. E para se igualar tem que não ter o quê? Consciência, emoção e as virtudes do coração, porque a máquina não tem coração. Então há que se ter muito cuidado com essa transição desse momento, aonde a gente começa a se assemelhar a uma máquina pelo fato de o medo de sermos trocados por máquinas, de sermos superados por máquinas. Então a gente começa a ir por um caminho aonde a gente começa a se assemelhar com a máquina. Trabalha não sei quantas horas por dia, faz ginástica, estuda, fala não sei quantas línguas e toda uma superação e toda uma coisa, né, de genialidade, de grandiosidade, de tudo que faz, e o interior, a consciência vai ficando cada vez mais distante de uma realidade. Então a luta pela sobrevivência num mundo onde as máquinas estão dominando é o homem se assemelhar a máquinas, perder a capacidade de humanidade, de generosidade, de compaixão, de benevolência, de respeito pelo outro. Então vira uma luta de sobrevivência sem lei, sem regras, sem ordem, sem princípios e sem valores, atropelando os outros, né? Atropelando os outros e toda uma normativa, tudo pode, né? Tudo pode, em nome do pódio, em nome do primeiro lugar no pódio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para onde isso vai levar a gente, né? Aonde que isso vai chegar e quantas pessoas vão resistir a uma pressão dessa, porque para além das máquinas ainda tem os seres humanos que estão desprovidos, né, das capacidades e as virtudes de ser humano, que é o coração, a alma, a generosidade e principalmente a honestidade, a verdade, né? Isso é principal, é o principal, né? Então o que eu quero dizer para vocês é assim, eu tô me dedicando às terapias holísticas. Eu não tenho mais interesse em carreira artística, porque já gastei muito tempo da minha vida com isso e não flui. E nada, há pessoas que estão embarreirando a minha vida para qualquer coisa. Então, retire o impedimento, é o que Sai Baba fala. E é isso que nós estamos trabalhando. Então, eu não estou gravando muitos vídeos, porque o momento é de batalha real para poder tirar aquilo que vem impedindo a minha vida de fluir e de eu continuar a seguir a minha vida
né? Então, aquilo que fica ali andando atrás, perseguindo, difamando, invalidando, sabe? Causando vergonha, humilhação e me causando todo um enredo nas ruas, é horrível, né? Então, a gente tem que tomar uma ação, tem que agir, né? Para poder tirar aquilo que impede a gente de viver uma vida íntegra, como todos os outros, porque todo mundo tem o direito à vida e todo mundo tem o direito igual. Então, nesse momento, eu estou ocupada com isso. E isso também é um processo de autocura. E o curador não é uma pessoa curada. Se fosse, não estava na Terra. O curador é aquele que se cura ao curar o outro, que está sempre em processo de autocura. Mas não tem curador curado. Não existe. Não existe, porque a Terra é um lugar predominantemente tóxico. Então as pessoas têm que estar se curando o tempo inteiro. E isso acontece no processo de curar o outro. Então, esses julgamentos de quem pode o quê parte do ego. E quase sempre as pessoas que dizem que você não pode são as pessoas que têm mais coisas escondidas, obscuras, né? Que parte de um ego, não de uma realidade que o outro não pode, né? Parte de um exercício de poder, não de realmente o outro não pode fazer ou não tem capacidade para fazer, né? Então a gente tem que ter muita paciência com esse tipo de pessoas que se movem dessa forma e principalmente estar alicerçado juridicamente, né? Alicerçado em pessoas de bem, em pessoas que acompanham a vida da gente, que realmente querem ver a gente crescer, e que sabem que a gente tem sim capacidade de fazer, porque já está fazendo há muito tempo, agora que eu comecei a fazer para o público. O ID Humanita está criado há mais de 4 anos. E eu já vinha trabalhando com outras pessoas com ID. E agora eu estou oferecendo para o público. Entende? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou num momento ocupada com tirar aquilo que está impedindo a minha vida de fluir. E isso é um processo de autocura. Então eu estou me curando desses impedimentos tóxicos todos que estão no meu caminho. Por isso que eu não estou compartilhando muito com vocês agora. Mas eu desejo que todos estejam neste mesmo processo de purificação, limpeza e abertura de caminhos. Gratidão, uma semana maravilhosa para todo mundo.